Bom, então vamos lá, gente. Vou compartilhar o slide. Tá baixo o som. Agora eu tô só pelo celular. O meu som tá baixo? Tá baixo, pelo celular tá baixo. É que você precisa ativar o Viva Voz aí. Clica no microfoninho aí, você coloca Viva Voz. Pra mim tá normal. Ah, agora ficou bom. Obrigado. Viva a voz mesmo. É. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje o que a gente vai falar é o seguinte. Nós temos... nós falamos aí sobre importância de fluidos, pressão, volume, como age pressão, princípio de Pascal, falamos de Arquimedes, e tudo isso aí a gente falou em fluido parado, tá? Fluido estático. A gente não falou dele se mexendo, tá? Então, agora nós vamos falar nessa nova sessão aqui, a terceira, 3.4, vamos estudar um pouquinho do escoamento de fluido, tá? Então, o fluido vai se mexer. Então, a gente lembrando aí que fluido pode ser gás, líquido e tudo mais, né? E quando a gente for estudar esses fluidos hoje, a gente precisa tomar cuidado no seguinte. Primeira coisa, nós vamos aprender os fluidos em movimento, que é conhecido no fluxo laminar, tá? Ele tem fluxo turbulento também, tá, gente? Mas isso vocês vão aprender mais para frente aí, talvez em mecânica de fluidos, que aí vai ser uma outra situação que vocês têm que entender de fluidos, tá? Então, por enquanto, a gente vai aprender laminar, ou seja, ele está sem turbulência nenhuma. Outra situação que tem nosso líquido aí é que a gente não vai considerar viscosidade. A gente não considera também a viscosidade, tá? Nem compressibilidade do fluido, tá? Então, nós vamos deixar toda essa parte de lado. Nós vamos considerar que a tubulação também não tem rugosidade, porque daí tem que entrar nas tabelas de Reynolds, umas coisas diferentes lá. Então, a gente também não vai tratar com isso. Ou seja, nós vamos trabalhar com fluidos, no caso, água, que é o jeito melhor de se estudar, considerando em situações aí ideais, tá? Então, sempre vai ser como situação ideal. Então, a gente não vai pensar muito nessa parte, por enquanto, tá? Dessa questão do fluido, como ele funciona. Bom, vamos entender o seguinte. Vamos pensar que a tubulação é ideal, ela é lisa, não oferece resistência, não tem nada. Então, o que acontece? Uma partícula que ela entrou numa extremidade de uma tubulação, ela tem que sair pela outra, certo? Então, vamos imaginar a água com um monte de partícula, tá? Não vamos imaginar ela como água. Vamos imaginar que tem aí um monte de partículazinha aí no meio da água. Então, o que acontece? Nós temos tipo uma tubulação aqui. Se ela é lisa, ela é ideal, não sofre compressão, não tem viscosidade, nada do que acontece. Uma partícula que ela vai entrar aqui, ela vai ter que sair aqui, não é isso? É isso ou não? Vamos lá, para aquecer, para sair o frio. Sim, sim, sim. Isso. Então, se ela entra de um lado, ela tem que sair do outro. Essa partícula tem que sair. Então, num intervalo de tempo,
ela vai entrar uma determinada massa M aí, no fluido da tubulação, e no mesmo intervalo de tempo, sai a massa M da saída lá do outro lado, tá? Então, o que a gente pode considerar aqui é que se entrar uma determinada massa entrando, essa massa, como tudo é ideal, ela vai estar saindo também, tá? Então, nós temos a massa aí que entra e a massa aqui que sai. Então, se ela entrou, ela vai sair num intervalo de tempo aí, tá? Então, já pode dizer que a massa que entra vai ser igual à massa que sai. Se ela entrou, ela vai sair a mesma massa, não vai ter alteração nenhuma. Bom, a gente precisa fazer algumas considerações aí. A gente vai ter uma lei de conservação, tá? E também vai ter uma equação de vazão, tá? Então, nós vamos ter duas situações hoje para entender aí. Primeiro, a gente vai precisar dessa lei de conservação, tá? E depois a gente vai ter uma equação de continuidade aí, que é a continuidade do nosso fluido aí, para a gente poder relacionar aí essa velocidade com o nosso volume. Bom, a gente falou que o líquido é incompressível, que um certo número de partículas tem uma massa conhecida, vai ocupar sempre o mesmo volume. Então, se eu falo que as massas vão ocupar o mesmo volume, eu posso dizer, então, que o que está entrando de fluido, então o volume que está entrando vai ser o volume que sai, certo? Então, eles vão, se toda a situação está ideal, não tem compressão, não tem nada, então ele vai ter o mesmo volume. Então, aquela massa que eu falei aqui, a massa que eu falei que é igual, a massa de entrada igual a massa de saída, é a mesma coisa que eu falar que o volume que entra é igual ao volume que sai. Ok até aí? Tranquilo, né? Bom, eu preciso, então, fazer o seguinte, que se tem um monte de partículas, um conjunto de partículas entrando de um lado, e ela está ocupando um determinado espaço aí, então ela vai sair o mesmo número de partículas do outro lado, e isso a gente vai chamar de vazão volumétrica, tá? Que é o volume de água que vai se deslocar por uma unidade de tempo, tá? Então nós falamos que o nosso volume, nossa vazão volumétrica aqui, ó, o que ela vai ser? O nosso volume que entra num determinado tempo, lembra que a gente falou lá atrás que num determinado tempo a partícula vai entrar e num determinado tempo ela vai sair, tá? Então a gente tem lá que o nosso volume de entrada sobre o intervalo de tempo é igual à nossa vazão volumétrica, que também vai ser igual ao volume de saída sobre um determinado tempo, tá? Então, tudo que vai entrar vai sair e o que entrou tem que sair, vai ser num determinado tempo que eles vão sair, e isso a gente vai chamar de vazão volumétrica, tá? Então, essa é a nossa vazão volumétrica, ela é em R aqui, considerada em R. No SI, gente, no sistema internacional aí, essa vazão volumétrica é metro cúbico. Bom, peraí, depois a gente fala. Nós vamos ter que fazer mais umas situações aqui, depois a gente fala dela, do SI. Bom, então vamos lá. Então nós estamos imaginando, estamos nas partículas lá que estão entrando e saindo ainda. Então a gente está imaginando que a primeira partícula que atravessou a seção transversal se deslocou uma distância ΔX. Então nós temos o tubo.
Então, nós temos aí o tubo. Então, nós temos uma determinada partícula que entrou e a hora que ela for até sair lá, ela vai... desculpa, na seção transversal do tubo, ela vai ter um determinado ΔX, tá? Tem uma variação X aí nessa parte do nosso tubo deslocado aí no nosso deslocamento transversal, e na seção transversal. Então, vamos lá. Então, ele fala que você tem um volume, e se eu tenho um ΔX de deslocamento, eu posso dizer o quê? Que é a área vezes o deslocamento, que é a mesma coisa do nosso volume, né? O que é volume? Né? A área vezes a altura? O deslocamento é a área vezes a altura. Se ele está falando aí que eu tive um deslocamento na transversal, que é o meu ΔX, eu só substituí H por ΔX. Não mudou nada. Voltando à nossa formulinha lá, que era volume sobre ΔT, vamos substituir agora nosso volume por área vezes ΔX sobre ΔT, tá? Então, nossa vazão aqui agora é área vezes ΔX sobre ΔT. Porém, a gente sabe que ΔX sobre ΔQ é o que, gente? Como é que é? ΔX sobre ΔT é o quê? Variação de espaço por tempo é o quê? Espaço por metro por segundo? Então, mas o que é metro por segundo? Velo? A velocidade. Velocidade. É uma velocidade. Isso. Exatamente. Então, se a gente tem ΔX sobre ΔT, eu posso falar que minha vazão pode ser a área vezes minha velocidade. Ok? Então, minha vazão eu posso escrever como área vezes velocidade. Agora, eu consigo achar e relacionar aí a minha velocidade com o meu fluido aí, com a minha vazão, tá? Aí ele fala que o V é a velocidade do fluido no interior da tubulação. E a vazão, gente, esse RV aqui, no SI, ela é medida em metros cúbicos por segundo, tá? Porque agora a gente está falando de vazão. Então, ela é medida por metros cúbicos por segundo. Ok? A gente tem o metro quadrado da área vezes o metro da velocidade dividido pelo segundo da velocidade aí. Bom, outra coisa que a gente tem que colocar, que aí a gente vai conseguir chegar na nossa equação da continuidade, é o seguinte, que a nossa vazão no interior desse tubo aí, ela tem que ser constante, porque a gente está falando que o tubo é ideal, não tem resistência de ar, não tem resistência nenhuma lá, não tem rugosidade, o líquido é ideal e tudo mais. Então, se a velocidade inicial, a vazão inicial vai ser a mesma que a final, né, gente? Então, a vazão vai ser constante. Então, para a gente achar essa vazão constante aí, a gente pode escrever também o seguinte, que a área 1 vezes a velocidade 1 vai ser igual a área 2 vezes a velocidade 2, certo? Porque nosso volume vai ser constante, tá? Então, essa é a nossa equação que a gente chama de equação de continuidade, tá? Na realidade, a equação da continuidade seria o R A vezes V, mas eu posso escrever ela também como área 1 vezes volume 1 igual a área 2 vezes volume 2. Então, tudo que entrar vai ter que sair, tá? Num determinado intervalo de tempo aí. Espera aí que faltou um pedaço do slide aqui. Eu pulei. Tá. Bom, eu sei que eu tenho uma área qualquer e uma área 1, uma área 2. E daí o que acontece? Se eu
tiver uma tubulação, ele fala aqui, eu que não vi. Então, como ela é constante, então, se tiver uma mudança de tubulação, tipo, o tubo tá grosso e ele vai afunilar, tá? Ele vai ficar mais fino. O que vai acontecer aí, gente? Ó, tem que falar que a velocidade é constante, tá? Se a velocidade é constante, o que vai acontecer nessa situação? Vai aumentar a pressão, professor? Não, vamos esquecer de pressão, vamos falar só a velocidade por enquanto. A velocidade vai aumentar bastante. Aumenta a velocidade. Oi, desculpa. Depende da variação de diâmetro, né? Vai aumentar bastante a velocidade. E aí vai dar vazamento de rede. A gente tem direto problemas desse tipo. Se deu vazamento de rede, é que teve algum problema errado aí. Os caras dimensionaram ao contrário. Ou não puseram o anel direito de vedação, ou não passaram na hora de colocar o tubo, entortou o anel. Mas acontece. Então, realmente, o que vai acontecer é que vai aumentar a velocidade, tá? Ele vai aumentar para compensar esse diâmetro aí, para poder o vazão sair no mesmo tempo. E se for ao contrário, ele está mais fina, e aí ele aumenta o nosso diâmetro. O que acontece? Agora acontece o processo inverso, né, gente? Ele diminui a velocidade, tá? Ele tem que diminuir essa velocidade para poder aí compensar esse diâmetro maior aí que está tendo no nosso tubo, né? Então ele diminui aí a velocidade. Só para vocês terem aqui, mas aí hoje não dá para desenhar aqui. Será que eu consigo? Bom, eu vou tentar escrever aqui. Se eu não conseguir, a gente vai para outra, só para não ter que mudar. Então vamos lá. Ele fala que tem uma tubulação que consiste em um duto circular de raio de 0,5 metros. Ele sofre uma alteração na seção transversal que o torna mais espesso, passando a ter 1 metro de raio. Se a velocidade inicial do fluido era de 0,1 metros por segundo, qual será a velocidade final? Então, a primeira coisa que a gente tem que achar é as áreas, né? Então, vamos lá. Área 1. Quanto que é a área 1? Qual que é a área do tubo aqui, gente? Pi? Não estou enxergando os diâmetros. Não, mas qual que é a forma Pi r quadrado. Pi r quadrado. O diâmetro, um é 0,5 e o outro é 1 metro, tá? Com uma velocidade inicial V1 de 0,1 metro por segundo. Vocês estão enxergando na tela aí? Tá difícil enxergar? Tá muito claro alguma coisa? É que eu tô no celular, cara. Tá pequenininha a imagem, mas vamos lá. Entendi. Você tá no celular. Entendi. Então, vamos lá. Ele tem 0,5 metros de raio do primeiro. Professor, tá no primeiro slide ainda, sabe? Oi? Tá no primeiro slide. O meu tá no primeiro slide? É, tô vendo o primeiro slide. Não tô vendo nada dessas... Todo mundo tá vendo o primeiro slide? É, eu também, só tô vendo o primeiro slide. Por isso que eu tô perguntando. Tá no primeiro slide também. Ô, pessoal, e agora que vocês me avisam? Aí, deixa eu compartilhar de novo, então. Eita, já passei um monte de slide. Tá mudando slide aí para vocês agora? Agora tá. Tá mudando? Tá sim. Tá. Então deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. O primeiro slide era esse que a gente falou de movimentação, certo? Da massa. Daí vocês não vão entender mesmo.
Daí o que acontece? Aí a gente fala da lei de conservação e a gente fala que a massa pode ser igual a volume de entrada com volume de saída. E a nossa vazão volumétrica, que é nosso símbolo RV aqui, ele vai ser a vazão de entrada sobre o tempo igual a vazão de saída sobre o tempo. Estão enxergando isso aí? Sim, agora estamos. Beleza, agora sim. Ok. Gente, se parar alguma coisa e continuar falando e mudar o slide é porque tem problema aí, hein? Me avisem. Tá. E daí... Hã? É. Ó, e daí ele fala o seguinte, que vazão para a gente seria a área vezes um deslocamento transversal, certo? Então, se eu tenho deslocamento transversal, seria a mesma coisa que eu fizesse A vezes a altura. E aí, a gente vai substituir na fórmula o volume lá da fórmula, que era velocidade de entrada sobre ΔT, a gente substitui ele pelo área vezes ΔX sobre ΔT. E como ΔX, ΔT para a gente é velocidade, então isso fica a área vezes a velocidade, tá? Então a nossa vazão aí é a área vezes velocidade, ok? E a nossa velocidade, a nossa vazão é metro por segundo ao cubo. E daí a gente falou que a nossa velocidade, nossa vazão, ela é constante, ou seja, ela não muda, porque ela entra, ela sai. Então a gente diz que a nossa equação de continuidade, além da gente escrever V vezes A gente pode dizer que é a área 1 vezes a volume 1, que é igual a área 2 vezes volume 2, tá? Isso que a gente chama de equação de continuidade. Por quê? Porque essa vazão é constante, tá? Então, se ele está com um diâmetro maior, diminui o diâmetro, aqui ele aumenta a velocidade. E se ele tiver situação contrária, um diâmetro menor para um diâmetro maior, ele diminui a velocidade. Opa, olha, fugiu. Então vamos lá. Agora vocês estão enxergando o exercício? Perfeito. Sim, professor. Então vamos lá. Sim. Então aqui a gente fala o seguinte: a gente tem lá em tabulação. Pessoal, antes de falar do exercício, vocês entenderam até aí essa parte? Nós vamos fazer umas mudanças aí dessa, mas essa equação de continuidade, de continuidade, vocês entenderam? Hã? Sim, tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá, ó. A gente tem a área 1, que é πr quadrado. Então isso aí vai ser π vezes 0,5 ao quadrado. Que isso vai ser 0,79 metros quadrados. Ok? Bom, a nossa área 2 vai ser a mesma coisa. Π r quadrado vai ser igual a π vezes 1 ao quadrado. Opa. 1 ao quadrado. Que isso vai dar 3,14 metros quadrados. Ok. Achei a área. Bom, agora pela nossa equação de continuidade lá, né? A gente fala que A1 vezes a velocidade 1 vai ser igual a 2
vezes a velocidade 2. Gente, eu vou desligar a câmera que aqui apareceu para mim que o sinal tá ruim, tá? Bom, substituindo lá, a gente tem a área 0,79 vezes a nossa velocidade 1, que é 0,1, isso vai ser igual a área 2, 3,14, vezes a nossa velocidade 2, que a gente não tem, né? Então, o que a gente faz aqui? Faz 0,79 vezes 0,1 e divide por 3,14, né, gente? Zero vírgula 79 vezes 0,1 dividido por 3,14. Então, nossa velocidade 2 aí vai ser 0,025 metros por segundo. Bom, ou seja, gente, a minha velocidade estava 0,1 para 0,25, ela reduziu em 1/4 aí da velocidade que ela estava, né? Por quê? Porque aumentou aí nosso diâmetro, então diminui a nossa velocidade aí, ela dividiu aí em 4 vezes, né? Não é isso? Então vamos lá. Sim, sim, é isso. Bom, daí acontece o seguinte, gente. A gente não conseguiu até agora, não é que a gente não conseguiu, até agora a gente conseguiu relacionar aí a nossa vazão com a nossa área e velocidade. Até aí, tranquilo. Porém, a gente precisa agora relacionar essa nossa parte aí com nossa pressão, tá? E daí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que lançar a pressão aí, e aí tem um nosso cientista aí, chamado Bernoulli, que ele relacionou aí todas as variáveis aí, velocidade, altura do fluido, densidade e tudo mais, e ele criou a fórmula, que é essa fórmula aqui, de Bernoulli. Então ele fala que a pressão mais a massa específica, ou a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura, mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ou meio de tudo isso aqui, ela é constante, tá? Gente, aqui a gente consegue ver que ele tem uma relação que Bernoulli faz, que é de vazão estática com vazão dinâmica, tá? Vamos ver maior aqui. Aliás, eu vou por R, porque está chamando ele de vazão de R. Então vai ser volume. Nós temos um volume estático, que não tem movimento, né? É a densidade vezes a gravidade vezes a altura, mais
a metade aí do movimento aí, que é do volume, que é da vazão de dinâmica aí, que é a nossa segunda parte da equação. Bom, Bernoulli diz que essa fórmula, ou essa condição de vazão com pressão, ela é constante, tá? E se ela é constante, do mesmo jeito que eu escrevi lá em cima, eu posso comparar as duas situações, tá? Então, eu posso dizer aí que a pressão na entrada do tubo mais a densidade, gravidade, vezes a altura, mais a metade da densidade vezes a velocidade ao quadrado, é igual à segunda parte, ou a parte da saída da tubulação. Então, a entrada vai ser igual à saída. Ok, pessoal? Então, nessa condição que a gente fala laminar, a gente tem as duas equações que a gente aprendeu. A gente tem a vazão, que é a nossa equação de continuidade, e a gente tem a equação de Bernoulli, que é relativo à pressão, tá? Então vamos lá. Ele fala o seguinte nesse exercício, que ele tem um grande reservatório de água e tem um pequeno furo de 1,8 metros de altura, tá? Pequeno furo abaixo do nível da água. Então esse H aqui, 1,8 metros. E ele fala o seguinte, qual é a velocidade com a qual a água escapa na horizontal, ou seja, qual essa velocidade que está saindo dessa água aqui, ó, por meio do furo. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, agora nós estamos tratando com pressão, que nós temos pressão aqui, tem um furinho pequenininho aqui, um reservatório grandão. Então vamos lá, a gente fala que a pressão mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2 é igual a constante, tá? Ou seja, todo esse volume que entrou, esse volume vai sair. Ok. O que acontece agora é o seguinte, vamos considerar ponto 1 e ponto 2. Então, ponto 1 vai ser em cima e ponto 2 vai ser embaixo. Será que é daqui? Ô, Sérgio, essa fórmula que você passou aí no livro, depois de altura, ele dá mais meio. Ó, tudo bem. Lá no livro tá assim, ó. P mais densidade vezes gravidade vezes altura mais meio, não é isso? Vezes a Vezes densidade densidade de novo, vezes volume mais o ao volume. quadrado. Mas não, vezes o volume ao quadrado. Vezes, eu que Não é confundi. isso aqui que ele deu? Porém, o que acontece aqui? Eu estou com essa consideração, ó, meio vezes densidade vezes volume ao quadrado.
Se eu multiplicar tudo isso aqui em cima por 1, o que que acontece? Vai mudar alguma coisa? Ou seja, isso aqui é igual a densidade vezes volume ao quadrado dividido por 2. É a mesma coisa, tá? Dá na mesma. É multiplicação. Você multiplica tudo em cima e mantém o expoente embaixo. Ah, tá, beleza, obrigado. Tá? Então é a mesma consideração. É que o livro, geralmente o pessoal nos livros eles colocam meio mesmo, né? Mas é a mesma consideração. É que para ficar evitando de colocar meio vezes, já coloco direto densidade vezes volume ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa, tá? É igual. Então eles são constantes. Então vamos lá. Então eu posso dizer que minha pressão 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura mais a minha densidade vezes minha velocidade 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vai ser igual a meu P2 vezes, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura mais minha densidade vezes o volume 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. É isso que ele falou até agora que eu posso fazer, não é isso? Bom, aqui, minha pressão atmosférica vai ser a mesma que aqui, né? Os dois estão abertos, os dois estão recebendo ar, então a pressão é a mesma. Então a gente pode colocar isso aqui 1 vezes 10 a quinta. Mas, qual a densidade da água, gente? 1 grama. Ou 1000 1000. metros, quilos por metro cúbico, né? Que aí, se for em grama por centímetro cúbico, a gente precisa transformar para quilos por metro cúbico, tá? Então é 1000 quilos por metro cúbico, por causa da forma. A nossa gravidade nós vamos considerar 10. Vezes nossa altura. Qual que é a nossa altura inicial aqui, gente? Um 1,8? 1,8? Não, a inicial aqui, ó. Primeiro. Zero, né? Zero. 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 E que vai ter que chegar num 1,8. Nós estamos falando de zero. Vai ser zero. Mais a densidade de novo, que é 1000. Vezes. Agora, gente, a gente não tem essa velocidade V1, né? V1 ao quadrado, tá? Isso dividido por 2. Isso vai ser igual a pressão 2. 1 vezes 10 a quinta. Mais 1000 vezes a gravidade vezes... Quanto é a altura agora? Hã?
1,8. Isso. Nossa, peraí, gente. Gravidade é 10. Substituir, senão cabe na folha. Vezes a gravidade. Vezes 1,8. Mais a densidade 1000. E aí, gente, é o seguinte. Esse furo, aparentemente, ele é bem pequenininho. Então, o que vai acontecer? A velocidade que vai ter de escoamento vai ser bem pequena, tá? Então, se a velocidade vai ser bem pequena, nesse caso nós vamos considerar, como ele não me deu nenhuma velocidade nem inicial nem final, nós vamos considerar essa velocidade zero, tá? Por ser ele pequenininho, vai ser uma velocidade muito pequena, então a gente vai assumir que ele é zero porque ele não me deu nenhuma velocidade, tá? Então, meu V2 ao quadrado vai ser zero. Professor, Ah, mas se caso eu tivesse que fazer um exercício parecido com esse, e ele não me desse, como que eu ia deduzir se seria 0 ou 1 pelo tamanho da vazão? Então, se ele não te der nenhuma velocidade, só te der altura, provavelmente esse escoamento está sendo muito pequeno e essa velocidade é muito pequena e você pode assumir ela como zero, tá? Então, toda vez que você pegar um exercício dessa situação que você não tem as velocidades, ela vai ser zero. Aí, na vida real, eu posso considerar a velocidade zero? Na realidade, não, né, gente? Como a gente faz na vida real? Como que você acha volume aí na vida real? Como você vai achar vazão? Ó, eu preciso achar uma vazão da torneira da casa de vocês, tá? O que é vazão? É, a saída de água. Nós falamos lá, volume sobre o tempo, não é isso? Sim. Quantos litros por hora? Oi? Volume sobre tempo. Pega uma garrafa PET de 2 litros, põe embaixo da torneira, liga o cronômetro e vê o tempo que vai dar para ela encher. Se é volume sobre o tempo, pega quanto encheu 2 litros, divide pelo tempo que demorou, você tem a vazão da sua torneira. Certo? Certo ou errado? Certo. Tá? Então é assim que vocês vão medir vazão. Tá? Porém, em exercícios, como a gente está considerando tudo ideal, fluido ideal, sem rugosidade, sem nada, se vocês vão supor que cai um exercício igualzinho esse na prova, eu não tenho nenhuma velocidade. Se eu não tenho velocidade, eu tenho que analisar a minha situação. Se eu ver que isso é muito pequeno, tá? Porque, ó, você pensa o seguinte, vamos colocar uma velocidade... quer ver? A gente vai ter que achar a velocidade 2 para a velocidade 1 para vocês entenderem isso. Deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou passar esse exercício aqui para cima, gente, que não vai caber aqui embaixo não, senão vai ficar estranho. Quer ver o que vai acontecer? Eu vou mostrar um negócio para vocês. Depois eu volto explicando isso. Bom, resolvendo isso, gente. Alguém já fez a conta? Isso aqui vai ser 500 V1 quadrado. Vezes 10. Vai dar 1000, meio. Vou seguir a apostila de vocês, gente. Na apostila tá meio de 1000, vai ser 500 vezes... Professor, lá no final não divide por 2? Divide sim. Voltei a falar lá e esqueci de dividir por 2. Divide sim. Tá certo. Ó, seguindo pelos números da apostila aí, tá, gente? Não tô fazendo conta não, viu?
Aqui vai dar 1000 vezes 10 vezes 1,8. Se alguém tá fazendo a conta aí, confere para mim se o livro tá certo, porque tem várias vezes que eu já peguei que o livro estava errado, hein? Ele me deu aqui que V1, passando 500 para lá, tirando raiz, fazendo essa conta, V1 vai ser 6 metros por segundo. Ok? Então eu achei essa minha velocidade inicial aqui, tá? Então toda vez que vocês tiverem um exercício nessa situação, gente, se tiver uma vazão muito pequena aqui, a velocidade pode considerar zero, tá? Nessas situações, tá? Vocês vão ver que tem outras situações aí que a gente vai fazer de exercício, que como ele considera a velocidade muito baixa, ele vai considerar como zero, tá? Ok? Ok. Isso em exercício, tá, gente? Na vida real, hein? Pelo amor de Deus, vai pegar uma vida real lá e falar, ah, não, tem a velocidade lá, eu pego a velocidade final, não, vou considerar ela zero. Ela não é zero, tá? A gente está considerando aproximadamente zero ou assumindo que ela é zero para poder achar a velocidade, tá? E aí você pode fazer as equações, tá? Bom, como eu falei que essa matéria é rapidinha, ó, tem outra situação aqui, agora vai dar para explicar melhor a situação aí quando a gente fala de velocidade, quer ver? Ele fala que, como a gente viu na primeira sessão, uma eclusa da empresa de transporte fluvial trabalha com um desnível de 14 metros entre dois cursos de água. E ele fala que vai analisar a situação e que um navio desce até o curso mais baixo do rio, e após o fechamento das comportas que conectam a eclusa com o curso alto do rio, o equipamento leva 500 segundos para descer o navio, tá? Não há necessidade de bombeamento, dado que basta abrir uma tubulação para permitir a saída da água da eclusa, exatamente no nível final desejado. E ele fala, você consegue estimar qual a velocidade da água expelida pela tubulação poucos instantes depois que ela é aberta? Use a equação de Bernoulli para realizar uma primeira aproximação. Daí ele fala, ó, tá vendo? Ó, mas saiba que para conhecer o valor real, seria necessário estudar mais sobre mecânica dos fluidos. Então, a gente vai considerar muita coisa aí que seja estimativa, tá? Para ser real mesmo, tem que mudar. Gente, esse aqui acho que não vai caber aqui. Deixa eu compartilhar. Cadê você? Só achar minha caneta aqui. Vamos ver se dá por aqui. Bom, então ele está falando que a gente tem a eclusa, né? Então ele fala que a hora que você está nesse nível de água aqui, você tem 14 metros, né? Ele deu para a gente também 14 metros a 500 segundos. Ele falou que para esvaziar essa eclusa aqui, para ela chegar no nível do rio, ele leva 500 segundos. Tá? E aí, de novo, ó, ele me deu metro e me deu um tempo aí, tá? Ele não me deu nenhuma velocidade. Porém, a gente pode fazer o seguinte. Velocidade, qual que é a fórmula da velocidade, gente? Delta S sobre delta T. É isso? Então vai ser 14
dividido por 500. Isso tem que fazer a conta. Isso vai dar uma velocidade de 0,028 metros por segundo. Daí o que acontece? A hora que eu chegar aqui embaixo, pela forma de Bernoulli, meu V vai ser o quê? Ao quadrado, não é isso? Pessoal, vocês estão aí Sim, ainda? professor. Tá. Se eu elevar Estamos. esse valor a quadrado, essa velocidade... Desculpa, deixa eu apagar aqui, que senão vai confundir. Bernoulli a gente tem que levar ele a quadrado. Então essa velocidade aqui, ó, nessa situação, dessa eclusa, nessa distância, nessa altura, se eu elevar aquele 0,028 ao quadrado, a minha velocidade vai ser 0,00078 ou 79 metros por segundo. Ou seja, o que ele vai fazer aqui também, como essa velocidade é muito pequena, ele vai considerar que V2 vai ser zero também. Certo? Era você que tinha perguntado da velocidade, Bruno? Isso, eu fiquei aqui pensando, voltando ao exercício anterior, mas sem confundir, né? Se eu tenho que é 1,8 em metros, fora aquela quantidade, se eu soubesse a quantidade que tinha o total em metros, e ele desse no exercício a quantidade em metros por segundo, era só eu dividir. Sim. Na realidade, se ele tivesse te dado o tempo que nem ele deu agora, se ele falasse assim, ó, essa caixa esvazia em tantos segundos, você já consegue achar a velocidade, entendeu? Sim, eu entendi. É Tá? bem fácil, né? Poxa. Você já teria condições de achar e falar assim, ó, peraí, mas a velocidade de lá vai ser muito... Mas, ó, isso eu estou considerando, essa velocidade, a gente fala, ah, mas então eu não preciso nem usar a fórmula de Bernoulli. Não, não é isso. Eu estou considerando essa velocidade do jeito que está. Agora eu estou falando de movimento. Então, ó, começou a descer. Quanto tem a velocidade dele? Então, a velocidade que a gente está falando agora, ela está como se fosse estática, tá? Então, a hora que começar a descer, essa velocidade, pelo menos essa primeira velocidade, ela vai mudar completamente, tá? É o que nós vamos ver agora. Então, não pode confundir essas duas velocidades. Eu consigo fazer uma comparação que essa velocidade aqui, só por distância e tempo que ele me deu, tá? Seria bem pequena nessa situação, tá? Olha que agora eu vou ter que jogar volume, ter que jogar pressão, um monte de coisa aí muda a velocidade, tá bom? Agora eu entendi. Então tá. Mas não confundam isso aqui, gente. Vocês conseguem isso aqui determinar mais ou menos se você pode considerar ou não a sua velocidade de 2,0, tá? Ah, eu posso considerar zero porque ela seria muito baixinha essa velocidade. Tá bom, então eu vou assumir que ela é zero. Ó, mas é isso que a gente tá fazendo, ó. Assumindo V2 igual a zero. Por isso que a gente fala que a gente pode aí estimar qual vai ser a velocidade. Porque se a gente fosse pegar realmente para fazer velocidade, aí não é assim que funciona, tá, gente? Aí tem outras regras de mecânica de fluidos, tem um monte de coisa aí para frente que vai ser diferente. A gente só está fazendo estimativa e usando Bernoulli para achar essa parte aí, tá? Pelo amor de Deus, não vamos chegar a falar assim, o professor falou que a gente pode falar que é zero. Não é isso. Nessa situação do que você está aprendendo a matéria hoje, pode ser considerado zero sim. Então vamos lá. Vamos jogar para Bernoulli. Então, é a pressão 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura
mais densidade vezes volume ao quadrado 1 sobre 2, que vai ser igual a pressão 2 mais densidade vezes gravidade vezes altura, mais densidade vezes V2 ao quadrado sobre 2. As pressões, como a gente está num setor livre, né, gente? Ou seja, tem ATM aqui e tem ATM aqui na saída também, né? Então, os dois vão ser 1 vezes 10 à quinta, mais a densidade da água é 1000, vezes 10 da gravidade, vezes a altura inicial nossa é 0. Cuidado com essas alturas, hein, gente? Ó, a altura inicial é 0, ele está descendo, tá? Se for subindo é ao contrário, mas ele está descendo. Mais densidade 1000, vezes o meu V1 ao quadrado, que eu não sei, dividido por 2, igual a pressão 2, 1 vezes 10 à quinta, mais 1000 vezes 10 vezes 14, mais 1000 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é 0. Isso tudo aqui é 0. Vai ficar 1 vezes 10 à quinta, mais 1000 b quadrado sobre 2, que é igual a 1 vezes 10 à quinta, mais 1000 vezes 10 vezes 14. Não é isso? Na realidade, eu posso cortar esse 10 à quinta com esse 10 à quinta, que vai dar menos, mais com menos. Aqui vai dar 500. Então, vai ser V1 ao quadrado vai dar 16,7 metros por segundo. Professor, Oi. não sei se estou errado aqui, mas eu estou fazendo a calculadora aqui, o 10 à quinta está dando 100 mil na calculadora, eu estou errado? Não, acho que é isso mesmo. É? É. Que você falou Só que, ó, 10 à Ah, quinta, só que, ó, você tem 10 à quinta dos dois lados. Você pegar esse 10 à quinta e passar para lá, vai ficar 10 à quinta menos 10 à quinta. Ele some. Não precisa usar ele. E naquela outra conta? Toda vez, também vai sumir, Ah, porque, ó, toda vez que você for fazer com 10 à quinta, ele vai sumir, ó. Porque ele tá com mais aqui, ó. Você passa para cá, ele passa menos. Ele não tá multiplicando e dividindo. Ele tá somando. Então, toda vez que tiver igualdade e for a pressão, ela vai se isolar, ela vai se anular, tá? tá. E no outro exercício de trás, eu acho que você também colocou 500. Mas eu anulei ele, acho. Hã? Eu volto a hora que eu voltar ao slide, pode ser? Ah, sim, sim. A hora que eu voltar ao slide eu volto. Mas se eu não me engano, eu coloquei 500 porque era 1000 dividido por 2, não é isso? Isso. É. Os 10 à quinta você corta. Daí eu tava com 1000 dividido por 2 vezes V1 ao quadrado. Aí você dividir 1000 dividido por 2 dá 500 V1 ao quadrado. Vezes 100 vezes 10 vezes 1,8 que dava ali. Aí para dar o 6, você dividiu por 2 de novo? Como? No outro slide, né? Para dar Vai 6 dar metros. 36. Eu não, falar a verdade para vocês, eu não fiz a conta, tá? A conta de vocês, essa conta tá feita na apostila. Então eu peguei o valor da apostila. Essa vez eu não fiz. Quer que faça a conta lá? Era só que eu só não entendi o finalzinho ali. Não sei se você dividiu. Por qual que você dividiu que deu 6?
eu não peguei a apostila para ver, né? Tô seguindo aqui. Ó, lá no outro, tem 1000 Não, vezes ficou assim, ó. 10 vezes Ficou 1,8, 500. não é isso? Isso. É isso? E daí você Isso. tem o V1 que está do lado de cá, que eu coloquei 500, que era 1000 dividido por 2. Aí você dividir 18.000 dividido por 500, vai dar 36. Você tirando raiz de 36, Ah, tá. vai dar 6. Sim, sim. A hora que voltar lá, a gente faz de novo. Não, era essa a dúvida mesmo. É Ó, isso aí. aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Você vai fazer 1000 vezes 10 vezes 14. Ó. 1000 vezes 10 vezes 14. Vai dar 140.000. Daí o que acontece? 1000 dividido por 2 aqui, que é 1000, meio vezes 1000, vai ser 500. Então você pega aqueles 140.000 ali e divide por 500. Entendi. Vai dar 280. Raiz de 280, 16,73 metros por segundo. Quer que faça Ah, passo a fechou. passo aqui? Não, fechou. Era isso aí a dúvida. Todo mundo entendeu, pessoal? Vocês querem que faça passo a passo? A conta? Precisa não. Não precisa mesmo? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Agora entendi. Pode ir boa. Pode seguir. Então tá bom. Então beleza. Vocês terminaram de copiar aí? Então o problema acabou. Ó. A minha vazão vai ser... Opa! 16, a minha velocidade 1 vai ser 16,7 metros por segundo. A hora que começar a esvaziar isso aqui, tá? No início do esvaziamento, quando começa a esvaziar, tá? Ó, aqui a gente tá falando do início do esvaziamento, tá, gente? Aqui a gente usou média, tá? Média de velocidade. Então, por isso que deu diferente. Então, cuidado com essa parte aí, hein? Aqui a gente tá falando no começo, e aqui a gente pegar uma média geral de quanto ficaria aí essa velocidade final, tá? Professor, Ah, observando aqui o exercício, eu fiquei com uma dúvida, mas não sei se seria a maneira correta. Se caso a gente somasse o 14 vezes o zero, que seria as duas velocidades, né? Não daria para fazer essa conta direto, né? Teria que fazer a pressão 1 e a pressão 2, né? Se caso quando chegasse ali na fórmula, eu somasse a velocidade 1 mais a velocidade 2 e depois eu dividisse por 2, que é a densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Se caso eu somasse, não daria certo. não. Não, porque você não pode somar, porque são duas situações diferentes. Ele não é V e V. Ele é V1 e V2. Uma velocidade 1, uma velocidade 2. Hum. Você não pode fazer a soma de É porque se fosse incógnitas seria... diferentes. Na realidade, são duas incógnitas diferentes. Entendi. Apesar de ele ter o mesmo V, ele chama de V1 final, inicial e final. Então, são duas incógnitas diferentes. Você não pode somar as duas. Tá? Nessa situação, gente, Bernoulli, a gente não usa somente para essa situação, tá? A gente tem outras situações, por exemplo, vamos supor que tenha uma mudança de diâmetro aí. Se tiver uma mudança de diâmetro, ele provavelmente vai mudar a pressão, certo? Provavelmente não, ele vai mudar a pressão, certo? E aí, o exercício pode estar pedindo a pressão. Então, a P1 vai ser diferente da P2. Tá? Então, daí ele te daria as velocidades e falaria para você achar a pressão no final do tubo. Entenderam? Sim. Então, é por isso que a gente não pode, que nem a gente fala, dá para cortar sempre e tal. Não é que vai dar para cortar sempre. Nessas situações em que você está com conduto livre, que é somente água e tem ATM em todos os lados, aí tudo bem, porque você está falando que tem uma atmosfera aqui
e uma atmosfera aqui. E elas, na realidade, se igualam, tá? Então, por isso que elas estão se cortando. Mas vai ter situações que vai mudar essa situação aí, tá? Também porque começa no zero, né? A densidade, a velocidade no zero inicial. Acho que se não fosse no zero, seria valores diferentes, não daria para cortar. É, exatamente. Tá? Tem isso aí. Posso pagar aqui, gente? Bom, depois qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, a gente volta aí. Dá pra... Deixa eu pegar o slide de novo. Nós temos outro exercício lá. Acho que é você. Ó, aqui só para falar o que eu fiz. Isso aqui, ó, gente, era 1/2. Vou fazer só essa primeira parte. Vezes 1000. Vezes V ao quadrado 1. Para não ter que pegar esse 2 passar para lá multiplicando. Depois passar o 1000. O que eu fiz? Simplifica já, né? 1000 por 2, 500. Já entrou 500 direto aqui. Fica mais fácil fazer conta. Ok? Ok ou não? Beleza, Ok. professor. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima situação. Ele fala que o engenheiro trabalha em uma indústria que contém grandes tubulações de água, usada para resfriar um tanque no qual ocorrem reações exotérmicas. Em determinado ponto, a tubulação eleva-se a 1,2 metros. E dá uma elevação aqui de 1,2 metros. Existem sensores de pressões na tubulação em ambas as alturas, que indicam um mesmo valor na leitura. Então ele fala que essas duas pressões são iguais, tá? Ele precisa conhecer a velocidade da água no nível mais alto, nessa parte aqui. Sabendo que ela entra no nível mais baixo com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele sabe que a água pode ser considerada um fluido aproximadamente incompressível e com baixa viscosidade. Ok. Pessoal, eu vou naquela tela lá que é mais fácil fazer lá do que aqui. Tá trabalhinho para mudar aqui, mas... Então, ok. Primeira coisa, ele fala... Tá? P1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura mais densidade vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2 é igual a pressão 2 mais densidade vezes gravidade vezes altura mais densidade vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Bom, ele falou que ele tem um medidor lá de pressão, tá? Agora é o seguinte, ó, gente. Eita. Aqui eu vou ter que fazer o desenho. Vou fazer o desenho aqui. Vocês imaginam que isso aqui é aquele desenho, tá, gente? Fecha o olho aí, imagina. Espera que eu achei que tinha alguém conectando aqui, eu fui ver, não é. O que acontece aqui, ele falou que tem uma tubulação aqui, tá, gente? Tem uma tubulação, ele fala que tem uma variação aqui de altura.
Acho que é 1,4. 1,4? Peraí, tipo, enunciado. 1,2. 1,4 não. Ele fala que tem 1,2 de altura aqui, uma variação. Só que ele falou o seguinte. Ele não falou para mim se isso aqui está fechado ou se isso está aberto, tá? Então, eu não posso falar que esse P aqui seria um ATM. Isso é a primeira consideração que tem que fazer. Porém, ele falou que tem um medidor de pressão, tá? E que esse P1 é exatamente igual a P2, indiferente dessa altura que está tendo aqui, tá? Realmente, como eu não estou mudando a tubulação, se a gente está considerando tudo ideal aí, ele vai ter sempre a mesma pressão, porque o tubo não mudou de ângulo. Mas ele não falou que tinha pressão atmosférica, então a gente tem que falar que P1 é igual a P2. Então, se P1 é igual a P2, eu posso chamar os dois de P. P mais densidade. Quanto vale a densidade? 1000. Tá. Coisa feia. 1000 vezes 10 da gravidade vezes a primeira altura aqui. Se ele falou que aqui é 1,2, aqui vai ser 0, né? Porque a gente está levando em consideração aqui. Ele me falou. E, aparentemente ele deve estar no solo. Eu não sei se ele falou que estava no solo. Deixa eu ver se ele fala que estava no solo. Um tanque com radiações de térmica. Figura, porque existem sensores de pressão. Eu preciso correr. Não, ele não fala, mas como ele falou que só teve essa variação aqui, então a gente considera isso aqui de 0, né? Mais densidade 1000 vezes. Ele falou que a velocidade inicial no líquido era de 5 metros por segundo ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a P também, né? Porque se P1 é igual a P2, isso a gente pode chamar tudo de igual a P. Mais 1000 vezes 10 vezes a altura, que agora é 1,2, vezes. Deixa eu apagar aqui. Vezes, onde eu tô? 1000. Opa, vezes não pode ser. Aqui eu tô no 1,2, que é a altura, mais 1000 vezes o V2 ao quadrado, que eu não tenho, dividido por 2. De cara, né, gente? Olha lá, ó. P com P, pode cortar. Isso aqui vai ser 1000, aqui é 0, vezes 5 ao quadrado, dividido por 2, igual a vamos fazer essas contas aqui, vai ficar simplificando. 1000 vezes 10 vezes 1,2. 12.000. Gente, eu vou fazer essa conta aqui também, ó. Pera aí. Vezes 5 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai dar 12.000. Isso. Obrigado, Bruno. 12.500 igual a 12.000 mais
posso simplificar, né, gente? 500 vezes V ao quadrado 2. Então, vai ser 12.500 menos 12.000. Isso aqui vai ser 500 igual a 500 V2 quadrado. V quadrado do... vamos fazer direto também. V2 vai ser 1, né, gente? Porque raiz de 1 vai ser 1, né? Não vou nem tirar a raiz aqui. Vai ser 1 metro por segundo. Tranquilo? Pessoal, tá fácil a matéria ou não tá? Irrelevante. Seria melhor se fosse presencial, né? Isso não tenha dúvida. Se fosse presencial é bem mais fácil para a gente tirar mais dúvidas. Mas deu para Sim. entender? Sim. Tem uma previsão aí da volta às aulas aí pro dia 15 de junho. Isso se o governo não mudar de novo, tá? Mas já mudou tantas vezes, então a gente não tem como saber. Agora eu acho que são exercícios para vocês fazerem. Ó, na realidade é assim, gente. Para achar a velocidade de fluido, sempre vai ser isso. Toda vez que vocês forem usar Bernoulli e tiver essa condição de igualdade aqui, ó, quando ele for constante, gente, de novo, ó, a gente usa Bernoulli constante, essa equação de continuidade aqui, a gente usa ela porque a gente está falando que o líquido é ideal, tá, gente? Tanto o líquido como a tubulação, tá? E o tubo também é ideal, tá? Porque quando vocês forem mais para frente estudar aí a mecânica dos fluidos, que aí você precisa colocar aí a rugosidade do tubo, tem pressão, tem um monte de situação aí, outras, tem resistência do ar, se tiver em conduto aberto, então tudo isso aí vai influenciar depois, tá? Aí não tem mais continuidade, aí vocês vão ter que fazer Bernoulli, mas em outra situação, tá? Então a gente está falando só porque aqui é líquido ideal e tubo ideal, que é o que a gente vai estudar na nossa sessão aqui, tá? Então não vamos pensar que na vida real é assim, não, tá? Na vida real tem um monte de consideração para a gente fazer aí. Vamos voltar lá. Vamos ver se tem outro exercício. Hoje a apostila estava curtinha, não tinha mais exercício. Pessoal, agora é o seguinte. Tem os exercícios aí para vocês responderem, tá? Então, podem começar a fazer. Ó, vou até mostrar para vocês, é simplesinho. São 2 que são teoria e 1 de prática, que é praticamente o igual que a gente fez aí, tá? Então, vamos começar por essas teorias, por treinar a teoria. Que, como a gente disse, teoria também é mais importante do que prática, né, gente? Porque se a gente entender a teoria, fica mais fácil fazer a prática. Essa aí é a letra D, professor.
Todo mundo já fez essa, gente? Vou marcar aí? Pessoal, acabaram aí? Sim, professor. Qual letra deu? D. Letra D, todo mundo? Pelo que eu entendi, ele vai aumentar e depois diminuir, né? Não, ele vai ser constante, aumenta e depois. E a fórmula disso é a da continuidade. Isso. É isso? Isso. Isso mesmo. Letra D. Então, se ele é incompressível de viscosidade desprezível, exclui o regime laminar, uma tubulação fechada, estendida e horizontal, sua vazão será constante. Tá? Então, estou com uma vazão constante. De repente, a tubulação muda da área que ele escolheu e vai sofrer uma redução. A velocidade dele aumenta, né? Isso como mostra a equação da continuidade que nós falamos lá no começo, lá que nós até provamos lá com aqueles dois primeiros exercícios lá que tinha um tubo lá, né? Que ele aumentava lá de tamanho. Segundo. Vamos lá. Chegaram na conclusão aí, pessoal? Sim, ele diminui e aumenta, né? Quem Diminui a mais? velocidade, né? Então, letra D. Para mim, ele D. Quem mais, pessoal? Hã? Quem mais concorda com o Evandro? Pessoal? O pessoal hoje com o frio tá tudo escondidinho, não quer nem falar. Acho que tá só mais dois mesmo, cara. Hã? E diminui e aumenta, né? Diminui. Eu acho que não, né? Porque em certo momento ela vai aumentar
um alargamento, né, da tubulação. Aí ela vai diminuir, né? Diminui a velocidade. E a pressão? Diminui Aumenta. Diminui e aumenta. também. A pressão diminui também. A pressão diminui? Eu acho que a pressão Por que diminui. diminuiria? Se Por você... que diminuiria? Vai, gente, é legal esses debates aí. Vamos aí. Debatem entre vocês. Se diminui o diâmetro, você aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Se você diminui a pressão, você diminui a velocidade também, não é, professor? Não, por enquanto o debate tá de vocês. Eu vou falar daqui a pouco. Quero que vocês debatam entre si aí, porque que vocês acham que é gostoso quando dá diferença um do outro por causa disso. Para vocês exporem o ponto de vista de vocês. E aí, Evan, por que você acha que não é? Diminui porque você teve um desenvolvimento, ela encontra em alargamento de velocidade. Então, ela alargou a tubulação, certo? Com isso, diminuiu a velocidade. Você Aham. aumentou a tubulação, você diminuiu a velocidade, certo? Isso. Diminuindo a velocidade, automaticamente e como ela aumentou a tubulação, você vai ter uma pressão maior, você vai aumentar a pressão. Eu acho que é isso, né? Bom, então um grupo falou que diminui e outro grupo falou que aumenta. Então vamos lá. Velocidade. Os dois acertaram. A velocidade diminui, certo? Essa velocidade diminui. Então a gente já achou essa primeira questão. Aí a gente ficou entre essas duas aqui, certo? Um pessoal falou que diminuiu, outro pessoal falou que aumenta. Só vai aumentar a pressão se estiver fechado no fundo lá, e aumenta a pressão. Agora, se não tiver fechado no fundo, vai diminuir a pressão. Tá, vamos pensar assim. Se eu tenho Bernoulli lá, peraí, deixa eu fazer Bernoulli aqui. Acho que na verdade, acho que a pressão acho que vai ficar constante, eu acho. Só se sofrer uma pressão, que fosse que nem um ângulo empurrando ali, sabe? Ó, vamos tentar usar um exemplo lá da nossa tubulação, né? Vamos só voltar um pedacinho aqui. Deixa eu ver se consigo voltar rapidinho esse slide. Ó, voltando nesse exercício aqui, ó, tá? Voltando aqui nessa parte aqui, tá? A gente falou que a velocidade diminui, né? E ela diminui bastante. Ela diminuiu nesse caso aqui 1/4, não foi isso? A gente tem uma queda grande de velocidade, não é isso? Isso que vai acontecer, gente. Se eu jogar em Bernoulli aqui, ó, uma velocidade muito baixa, ou praticamente tendendo ela a zero, certo? Ela vai diminuindo. O que vai acontecer? Isso aqui vai dar um número pequeno, não vai? A hora que a gente for fazer, isolar a pressão, isso aqui vai ser um número pequeno, não vai? Porque a velocidade vai ser pequena. Sério. Isso se ele não for a zero, porque a gente está tendendo a zero, certo? Se a gente está diminuindo, a gente está tendendo a zero. Então, ele está diminuindo. Então, o que acontece? Tudo que eu jogar para cá menor, essa minha pressão vai ficar o quê? Maior? Hein? Maior. Maior. Então, Maior.
Então, o que acontece? Provando por Bernoulli aqui, ele vai diminuir a velocidade, mas ele vai aumentar a pressão, tá? Então, é essa letra D que aumenta, por causa disso. Se a gente diminui a velocidade aqui, ele vai diminuir aqui. A hora que você passa para lá, essa pressão vai ficar maior do que a pressão dessa aqui, tá? Então, ela sempre vai ser maior. Cuidado, gente, que às vezes a gente confunde essa parte aí, lembrando da torneira lá, que a gente aperta lá a torneira, a gente fala, aumentou a pressão. Na realidade, você aumentou a velocidade, tá? Você colocou uma pressão, você reduziu, porque assim, as pessoas às vezes confundem pressão com velocidade. Você está na mangueira lá com ela solta, daí você põe o dedo no meio da mangueira e ela começa a esguechar. Daí a pessoa fala, nossa, você aumentou a pressão da mangueira. Não, você diminuiu o, o, o raio A dela, vazão o do- diâmetro dela e aumentou a velocidade da água, tá? Nada mais é que você aumentar a velocidade, certo? Então, a pressão para trás da mangueira aumenta, professor. Não, Para trás da mangueira ela aumenta. mas você está reduzindo, você não está aumentando. Professor, Oi. a gente pode citar como um exemplo quando você compra um chuveiro. Se na sua casa ela tiver pressão de água, se você mora numa rua que ela tem uma queda, o chuveiro vai vir com mais pressão. Se você colocar Sim, um chuveiro com uma boca muito maior, o que acontece? Não tiver pressão de água, quase não vai cair água no chuveiro. sim. A gente pega esse exemplo. Uhum, sim, pode ser. Bom, faça esse último aí. Você pode compartilhar ele? Não está aparecendo. Não está aparecendo? Eu Para mim, não. compartilhei, mas acho que eu. Para mim tá. Peraí, deixa eu Estranho. compartilhar de novo. Agora já saí. Agora sim, Apareceu, Bruno? apareceu. Ok. Esse aí também é igualzinho aquele nosso outro, né, gente? Só que entendam aí que agora ele deu as duas velocidades, que eu falei para vocês, e ele está pedindo a pressão. Ele pôs 2V1 aí, mas um é V1, o outro é V2, viu, gente? Professor, quando fala que aumenta a vazão, tem a ver com velocidade também? Tem. Tem sim. Ué, vazão, o que que é vazão? Área vezes velocidade? Isso. Então, área vezes velocidade, aumenta sim. Ah, então beleza.
14.000. Vamos ir passando as respostas aí, gente. Quem terminou? Eu também dei 14.000. Alguém deu diferente aí? Aí tem que fazer a conotação científica, né? Vai dar a letra B, né, no caso. Alguém deu diferente aí, pessoal? E aí, pessoal, mais alguém fez? Sem ser o Evandro e a Bruna? Hã? Oi, professor. Não, eu perguntei se alguém mais fez ali de vocês. Ah, tá. A minha também deu a B. Pela anotação científica. Então é isso aí, gente. Vai ser letra B. Então é só jogar na fórmula lá. E agora a nossa incógnita vai ser a pressão, né? Então, a gente tem todos os dados, menos a P2. E aí, fazendo as contas, vocês acham a P2 lá, que vai ser 1,4 vezes 10 a quarta. Ok? É isso aí. Acabou, professor. Precisou descer. Acabou. Acabou? Então valeu, Acabou. gente. Obrigado, hein? Falou. Tchau, tchau. Agora acabou a aula. Na realidade, era isso que a gente tinha para ver de matéria. Pessoal, dúvidas? Hã? Pessoal, alguém tem dúvida? Wellington, Sérgio, Dimas, Não, professor. tranquilo? Tranquilo. Então, gente, se vocês não tiverem mais dúvida, a aula de hoje que a gente tinha para falar era isso. Materinha facinho, babinha. Podia cair umas 10 perguntinhas dessa na prova, né?
Era 10 para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Uma boa pessoal. semana. Um Boa ótimo noite, final para galera. Boa noite. Bom ótimo final de semana. semana para vocês. Bom descanso. Até a semana que vem. Tchau, tchau.